gravando já? Meu nome é Marcelo, sou conhecido na tatuagem como Joe, sou fundador da Arcanjo Tattoo, né? Nós tínhamos uma rede de estúdio em algumas cidades, Cuiabá, Campo Grande, Brasília, Goiânia, aqui em São Paulo. Nós fizemos o estúdio em 90, junto com o Cricas, o meu primo, de Uberlândia, na época ele morava em Uberlândia. Meu primeiro contato quando eu tinha 12 anos. E o meu primo, que era quem me tatuava, era o Cricas, o Cristiano, né? Que também tinha 12 anos. O Cricas fez as maquininhas, a gente comprava tinta para outros fins, né? E agulha também, enfim. Quando a Super Bonder apareceu, que a gente colava as agulhas, foi uma inovação pra gente, então foi bem lá atrás, né? E aí a gente começou a tatuar a galera, né? Ele tatuava em Uberlândia junto com o Stuart, que é um grande brother também, né? Aqui em São Paulo, aqui é onde é a Inkers, né? A Inkers, ela está justamente localizada onde nós iniciamos, né? Nessa época eu já tinha uns 20 anos. A Galeria do Rock, né? Foi por onde a gente teve os primeiros contatos com equipamento, com material bom, né? E aí foi assim, né? Sem muita pretensão, né? Nem muita... Eu trabalhava nessa época na Teleg, né? E uma ocasião o Cricas conheceu o Cid, que tem um estúdio ainda no mesmo lugar, no Arthur Alvim, que é uma puta referência hoje no mercado da tatu, né? E eu fui fazer a minha tatuagem, fui fazer uma tatuagem lá, já num método profissional, né? Não se tinha muitos estúdios na época. E apareceu um cara vendendo um estúdio no Patriarca, né? Na cidade de Patriarca, no metrô Patriarca. E eu estava saindo da Teleg. E eu comprei esse estúdio. Aí foi onde eu inseri mesmo na tatuagem, né? Isso nos anos 2000. E aí fundamos a Arcanjo Tattoo. E eu comecei a me aprofundar no material. Nisso eu conheci um fabricante que hoje é uma referência aqui no Brasil. E comecei a vender produtos pelo Brasil. Comecei a viajar para Cuiabá, para Campo Grande, para Brasília, onde eu montei estúdio em Cuiabá, Campo Grande, Brasília, Goiânia, aqui em São Paulo. Eu montei uma loja na Galeria do Rock. E aí nos tornamos o distribuidor exclusivo dessa marca na América do Sul. Nunca tive intenção em ser fabricante, né, de produto, mas por uma necessidade até de que, pela agressividade que se tem na comercialização, começou a acontecer uma forma de vender os produtos por esse fabricante que eu não concordava, né? Onde começou a vir as denúncias nos estúdios, começou a vir denunciar os fabricantes, e foi onde eu saí e fui morar em Brasília. E aí quando um amigo, que é o Márcio, né, me chamou para fazer a Inkers, e nós tivemos essa ideia de fazer a fábrica de tinta para tatuagem, e junto com a tinta os equipamentos, né, as agulhas. Isso está em construção ainda. Começamos esse projeto aqui vai fazer 3 anos, né? E com isso a necessidade de fazer o estúdio Inkers. E hoje nós estamos com essa estrutura, estamos escolhendo os profissionais a dedo, né? Não só bons profissionais na tatuagem, como pessoas também com uma conduta moral importante, que é uma coisa que eu prezo bastante em relação a atender os clientes, né? E estamos aqui inaugurando esse estúdio, né? Com bastante expectativa pela estrutura, pelos profissionais e por essa vontade, né, de fazer uma diferença no mercado, não só com o produto, não só com o equipamento, mas também nessa transição que a gente está enfrentando
no mundo todo, né? E aqui no Brasil não é diferente, por conta de atender às normas sanitárias e essa complexidade, né, do que é o mercado hoje e do que é a exigência legal, assim, perante a lei, né? E então estamos fazendo essa polarização, vamos dizer, do que é certo e do que é necessário, para que tenhamos, de fato, um bom produto, né, um bom equipamento e sentimos a necessidade de fazer o novo. Então não trouxemos a Arcanjo, né? A Arcanjo hoje ela está se aposentando, né? E ela se transformou na Inkers. Então a gente tem uma experiência aí aproximadamente de 25 anos no mercado, né? Nessa formação da Inkers, do estúdio Inkers, eu chamei alguns amigos de longa data, né? Tatuadores que participou da minha vida, que participou como amigos, né? De frequentar minha casa. A gente está montando aqui essa estrutura. Bom, pessoal, ainda bem que você vai cortar tudo isso que eu estou falando. Ou não, né? Bem, estou muito feliz, né, com esse dia tão esperado, que a gente já fiz isso tantas vezes, né, de inaugurar estúdios, de ter festas. Eu agradeço a todos a presença hoje aqui e gostaria de dizer que eu agradeço muito a Deus, agradeço os meus familiares, agradeço ao Márcio por acreditar no projeto, ao Gustavo por fazer esse trabalho fantástico que está sendo conseguir juntar todas essas ideias, todo esse sonho e colocar aqui em imagens para vocês. Muito obrigado e curtam esse dia aí com a gente. Obrigado. Vamos lá, hein? Então vamos lá, vamos começar. Meu nome é Leandro, vulgo Leco. Então, meu primeiro contato com a tatuagem foi em 2009, certo? Sempre curti desenhar desde pequeno, tal. Sempre tive acesso ao desenho. E o meu primeiro contato ao ser tatuado foi aos 18 anos. E desde então, desde aquele dia algo aconteceu comigo, entendeu? Desde quando fizeram uma tatuagem em mim, é como se foi implantado uma semente em mim. E só que, pelo menos na minha época, um tempo atrás, o acesso à tatuagem era muito difícil. Então era só para quem estava já envolvido, alguém de fora para ter acesso era difícil, tal. Então você tinha que ser muito perseverante, tal. Até que um dia eu fui num estúdio, fiz um orçamento, que eu queria fazer um outro trampo. E eu perguntei para essa pessoa aí, mano, pro tatuador lá, né, quanto que ele cobraria para me ensinar a tatuar e tal. Ele falou que ele não dava aula, tipo, mano, não dou aula, eu só tatuo, pá, não sei o quê. E aí eu tive uma estratégia de fazer um trampo grande em mim e para durar sessões para eu ver como é que era feito o barato. E esse tatuador aí, conforme foi passando as sessões, eu perguntando, tirando as dúvidas e tal, ele sacou a ideia de que eu queria muito aprender. E ele viu que eu queria aprender, né? Aí naquele dia ele me deu o curso. Tipo, mano, eu vi que você quer aprender, não é empolgação, não é nada na emoção. E foi assim que eu entrei na tatu. Aí esse cara aí me ensinou a tatuar, desde o primeiro decalque até pegar na pele. Tanto é que ele tá aqui. Esse senhor ali, ó. Depois vocês vão ver ele aí, ó. E isso foi em 2009. E desde 2009 para cá não parei mais, sempre buscando evoluir, né? Sempre focado. E estamos aí, estamos em 2021, esse ano, 12 anos eu acho. 12 anos de tatu e sempre me especializando em traço, sempre gostei de traço. E fui meio puxado para o fine line, assim. Então, hoje a minha procura profissional, as pessoas que me procuram, é devido ao fine line, aos traços. Curto muito sketch, anime, aquarela.
Mas, digamos assim, o que é marcante naquilo que as pessoas me procuram é o traço fino, que o pessoal, um traço firme, fino e bem feito. E nós estamos aí, mano, estamos crescendo. Espaço da Inkers. Então, esse espaço aqui é fantástico, um lugar bem, digamos, como eu posso falar, aconchegante, é diferente, uma proposta ousada aqui que eu vi e tal. E eu creio que chegou para fazer barulho, chegou como uma bomba aí que vai explodir. Bom, as pessoas que estão à frente são pessoas de um caráter íntegro aí, pessoas do bem, pá. Então eu creio que esse lugar vai fazer história, é só o começo, e para mim é uma honra estar aqui. Pelo que eu entendi, as pessoas foram selecionadas a dedo, os caras foram bem criteriosos, né, para escolher os tatuadores, não só buscando o profissional bom, mas buscando não só a parte artística, mas o caráter do tatuador. Então, meio que casou essa ideia. Então, as pessoas aqui que vão ser tatuadas vão sentir esse impacto de um bom profissional e uma boa pessoa, uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra, assim. Então é isso que a Inkers aí, eu creio que essa proposta aí é fantástica. Muita gente vai passar por aqui, vai fazer história, muita gente vai ser acolhida e da hora. Estou feliz por fazer parte disso aqui. Então é nóis, é isso. Meu nome é Ricardo, mais conhecido como Cadu. Sou aqui de São Paulo, nascido em São Mateus, Zona Leste. Eu entrei na tatuagem em 1998, onde eu comprei meu primeiro equipamento, né, minha primeira máquina. Em 2000 eu montei meu estúdio e estou até hoje aí. Primeira tatuagem eu fiz com 20 anos. Hoje eu tenho um estúdio, eu tenho uma loja há 17 anos, na Zona Leste aqui. E trabalho sozinho, mas já passaram vários artistas ali no estúdio. Tenho uma paixão grande por trabalho oriental, tema oriental, trabalhos grandes. Gosto de fazer freehand, eu gosto de fazer um projeto para a pessoa, né? Eu viso muito o senso estético, eu acho que é importante isso daí na tatuagem. E também de realizar o sonho, né? Conseguir entrar na mente ali do cliente e fazermos junto o projeto e chegar numa conclusão que fique bom para todo mundo, né? Não apenas um trabalho bem feito, mas para ele ser um trabalho duradouro, para ele ficar feliz pro resto da vida, tem que ter todo um lance da estética também, tem que estar bem harmonioso e pôr o sonho dele na pele, né? Hoje, pela cena que está a tatuagem, a divulgação e a aceitação, hoje isso daí acontece muito. O moleque faz 18 anos, antigamente ele queria o quê? Um carro, né? Pedia o quê? Hoje o moleque faz 18 anos, ele quer fechar o braço. Então aí é onde o profissional tem que conduzi-lo, né? Para ele não fazer nenhuma besteira, a gente tem que conversar um pouco com o cliente, ver os projetos, os sonhos, o que ele está estudando, onde ele vai parar, porque pode ter um problema lá na frente. Então eu costumo fazer muito isso, trocar uma ideia, e muitos deles até desistem dessa ideia inicial de fechar já o braço, parte para um trabalho menor, para fazer uma coisa consciente, né? E futuramente poder fechar o braço e fazer trabalhos maiores, né? A tatuagem ela chega primeiro, né? Então você chega num ambiente, é o cara do braço fechado, é o cara da tatuagem na mão. Então tem esse impacto, a tatuagem, e isso pode ser tanto para o bem quanto para o negativo também, né? Se o cara tá numa balada, se ele chega em um lugar que o contratante ali é um preconceituoso, ele perdeu. Porque antes de conhecer a pessoa, ele vai ver a tatuagem. Então, por isso que é legal conversar, e a primeira tatuagem, né? Pra gente nova, né? Aconselho um lugar mais discreto, uma coisa mais... evitar antebraço, pescoço, isso que eles começam, mudou até por onde se começa uma tatuagem. Antigamente começava por dentro e ia para as extremidades. Quando chegava no antebraço já era a 15ª tatuagem, a 20ª tatuagem que o cara tinha. Hoje ele já começa na mão, começa no pescoço, começa no rosto. Mudou, né? A gente tem que
tem que entender que os tempos mudaram, né? Tudo é uma adaptação. A gente não pode ser tão radical, achar que isso é um problema e querer inserir isso e levantar essa questão, porque os tempos mudaram e a gente respeita, mas a gente tem que orientar da melhor maneira possível. Eu tatuo, fecho o braço do menino que acabou de fazer 18 anos, sem problema, mas depois de uma conversa, depois até de sentir um pouco a personalidade, ver que ele realmente quer aquilo, conversando você acaba vendo, sentindo se ia ser um problema ou não também, né? Porque o tatuador acaba sendo um pouco psicólogo também, né? Porque é um contato direto ali, você fala muito com o cliente. Então, e vou te falar, muitos tatuadores têm medo de trocar essa ideia, às vezes, talvez por medo de perder esse cliente, achar que ele não vai fazer. Eu tatuo muita gente hoje que aconteceu isso e me lembram, falam, cara, eu lembro que eu vim aqui a primeira vez, você falou isso, eu desisti, hoje eu voltei, te procurei, porque ele viu a honestidade, fez bem aquilo para ele, então ele volta hoje certo do que ele quer fazer, né, na melhor hora. Então, é legal que aquilo ali seja um momento na vida da pessoa que ela vai lembrar com alegria, uma coisa boa, uma coisa que ela fez o certo, não... Muita gente já entra e já se traumatiza, né? A maioria das primeiras histórias da tatuagem não são histórias boas, que eu pego um cliente para trocar ideia, todos teve algum problema, né? Mas isso por falta de diálogo ali, de pegar um bom profissional que orientasse e tudo mais. Bem legal. E a Inkers aqui, que você está achando do espaço? O que você achou, o que está achando? Olha, o espaço, te falar, promete. É uma estrutura que acredito que não tenha aqui na região e em São Paulo. Vai vir para revolucionar aí, muitas coisas vão acontecer, tem muitos projetos aqui para acontecer, muitos artistas vão passar por aqui, todo mundo vai deixar a sua marca. Então vai ser um diferencial, vai ser um divisor de águas aí, eu creio que esse nome aqui vai dar o que falar, e vai ser muito conhecido, reconhecido por toda a maneira que tem sido feita, construída, cada detalhe que eles têm observado e feito com carinho, sabe, com preocupação, com respeito às pessoas que vão entrar aqui. Então esse é o diferencial aí. Sensacional, só agradecer a isso. Muito obrigado e viva a arte aí. Meu nome é Virgílio Paixão, eu tenho 37 anos, sou tatuador há 12 anos, sou formado também em arte e design gráfico. Eu entrei no mundo da tatu porque eu sempre gostei de arte, sempre gostei de desenhar desde pequeno, por conta dos quadrinhos, por conta dos animes, por conta dos desenhos de televisão, e eu tinha essa prática. Para ficar quieto, a minha tia me deu um caderno de desenho e eu comecei a desenhar e desenhar e desenhar. E aí eu fui pegando jeito na coisa e gostava, era uma paixão mesmo. Só que com o caminhar da vida a gente acaba tomando outros rumos, né? E eu, quando saí do ensino médio, não tinha muito o que fazer, fui trabalhar, acabei trabalhando em banco. E aí eu fazia faculdade de matemática na época e tal. Não era o que eu queria, mas foi uma indicação da minha mãe. E falou assim, você não tem muito o que fazer, então vai fazer matemática que você dá aula. Ela é professora de matemática. E assim que eu entrei em banco, eu pude pagar minha faculdade, aí eu fui fazer arte. E aí eu tava lá trabalhando normalmente, só que eu já tinha uma tatu que eu fiz com 18 anos, um leão na costela. E eu fui fazer depois a minha segunda tatu, depois de muito tempo, com um tatuador, que no caso é o Cid mesmo. Eu fiz um pezinho no ombro, que é para homenagem à minha filha, e perguntei para ele se ele me ensinaria a tatuar. E ele falou, você compra os materiais e tal, a gente acerta um valor e você começa. E eu, claro, jovem, né, inexperiente, falei, isso aqui é fácil. Aí peguei uma cobaia, peguei outra e falei, tá ótimo. E aí que a gente aprende que a gente precisa sempre aprender, porque a primeira ficou legal, a segunda ficou legal, a terceira já ficou ruim. E aí eu voltei e falei, peraí, eu preciso aprender isso aqui para viver disso aqui. E desde então, hoje eu tenho um estúdio próprio e, além disso, dou aula de tatuagem também e continuo dando aula na prefeitura de São Paulo como professor de arte. Ao longo desse processo eu fui fazendo todo tipo de tatuagem por conta do comercial, para ganhar dinheiro mesmo, porque teve essa versatilidade e gostar de tatuar. No geral eu gosto de tatuar, mas eu tenho uma preferência por realismo preto e cinza.
A maioria dos workshops, dos cursos que eu fiz são voltados para essa área e eu me identifico bastante. É uma área que eu gosto e pretendo melhorar ainda mais nisso. E da Inkers aqui, o que você está achando do espaço? Eu acho que o espaço é a ponta de um conceito, é a ponta de um iceberg, por conta das conversas que nós tivemos com o Joe, da galera que está aqui hoje. Assim, em pouco tempo a gente criou um grupo de WhatsApp, foi uma coisa super rápida, mas você percebe que a afinidade rola, entendeu? Tem um ideal por conta disso. Não é só viver de arte, não é só viver por causa da grana, mas é viver a arte, viver isso o tempo todo, através de estudo, através do estilo de vida, através de proporcionar isso para as pessoas, como ensinamento, como conhecimento e como prática de vida, né? Eu acho que as pessoas que estão aqui hoje, elas têm talento, isso é claro, notório, a própria história deles diz isso, mas além disso, tem paixão pelo que faz, tem um afinco muito grande por isso e é uma proposta de vida, né? Então a Inkers, eu acho que é o resultado disso. As pessoas que projetaram e o que está acontecendo está acontecendo hoje, perdão, é o resultado de pessoas que pensam dessa forma, que pensam a arte de uma maneira mais completa. Sim. Bom, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui na Inkers, que eu acho que vai ser sensacional. É o reconhecimento de uma história de trabalho e o início de uma história ainda maior que está por vir. Meu nome é Rogério, sou Rogério Torres, mas o pessoal na tatuagem me conhece como Lelo. Eu faço tatuagem desde 2006, né? Eu comecei com 26 anos, são 15 anos, né, de tatuagem aí. E cara, depois que eu conheci a tatuagem eu não consegui mais parar, né? Todo artista passa por uma fase de ânimo e desânimo, né? Eu passei por uma fase de desânimo também na tatuagem logo no começo. Cara, até pensei em desistir, mas não me deixaram, né? A tatuagem ela já tomou conta do meu dia a dia e em pouco tempo eu montei o meu estúdio em São Paulo, né? Aqui em Itaquera, tudo. E de lá pra cá eu não consegui mais parar com isso daí. Então, eu comecei a desenhar, na verdade, os meus primeiros desenhos, meu pai que me ensinava, né? Eu sentava lá com ele lá, a gente pegava álbum de figurinha e ele me ensinava a desenhar carro de corrida, Ayrton Senna, né, aquela época dele tudo lá. Cara, pra mim aquilo ali era incrível. E naquela época já era um realismo, né? Eu sempre gostei de fazer isso. Meu pai já começou a me levar pro realismo. A sua pegada hoje na tatu é realismo? É realismo, né? Tanto é que eu venho estudando, de um longo tempo pra cá eu já venho estudando, puxando pra realismo. É claro que no nosso dia a dia, como eu abri um estúdio e eu sempre trabalhei sozinho no estúdio, eu fui obrigado a fazer todos os estilos, tudo que aparecia eu fui obrigado a fazer, né? Então, nesse ponto foi ótimo para mim que eu tive a oportunidade de conhecer todos os estilos. Eu tive que aprender a ser versátil, aprender a me adaptar a tudo, né? Mas o que eu gosto, o que eu gostava e o que eu gosto até hoje é o realismo. Tanto é que de uns anos pra cá, meus estudos são voltados pro realismo. Nunca pensei em tatuar para pagar as contas, porque felizmente eu sempre tive boas oportunidades de trabalho, né? Eu sempre tive uma boa agenda, né? E isso me permitiu a usar parte do meu tempo para buscar a evolução, né? E eu nunca almejei ficar milionário na tatuagem. Eu sempre busquei mesmo ser feliz fazendo arte, né? Ser feliz fazendo arte, fazendo o que eu gosto, na verdade, me dedicar ao que eu gosto. A tatuagem ela traz sentido em tudo, na verdade, né, cara? Porque a gente precisa aprender a perceber. A gente precisa aprender a perceber o que a tatuagem, o que o seu cliente, o que as pessoas que vão tatuar sentem e você transferir isso para a tatuagem. Sim. Então, tudo na tatuagem faz sentido pra gente que está criando, tem um sentido pra gente que está criando e a partir do sentido da pessoa que está sendo tatuada, que está pedindo para ter aquela criação, né? Eu sempre pensei assim, a tatuagem ela é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a tatuagem, na verdade, ela é o seu contato
o seu contato máximo com aquela pessoa naquele momento, tá? Então, cara, eu já tive clientes que tinham manchas de nascença, por exemplo, cara, e impediam dessa pessoa andar na praia até, por exemplo, entendeu? E, cara, e a tatuagem resolveu o problema daquela pessoa, cara, e a pessoa depois agradeceu, ficou feliz, ficou incrível. Quer dizer, me mandou foto andando na praia, cara, de bermuda. Cara, é incrível. Aquilo ali, eu me emocionei naquele, porque pra mim, eu pude fazer uma coisa boa, eu pude fazer a diferença na vida de alguém, né, cara? Então, pra mim, aquilo ali significou muito. E muito disso acontece no nosso dia a dia, cara. A gente acaba mudando a vida das pessoas. E cara, a tatuagem, ela é uma coisa íntima. É um contato íntimo com o tatuador-cliente, né? E isso eu levo comigo porque eu procuro trabalhar como se fosse em mim, né? Naquele momento que eu estou tatuando, é como se eu, o cliente, eu e a pessoa ali, fôssemos uma coisa só, entendeu? Então eu procuro me dedicar a trabalhar como se fosse em mim, né? Com significado, se for tatuagem simples, sem um significado assim mais completo, mas de qualquer forma assim, cara, a tatuagem ela muda. A pessoa ela chega no estúdio, uma pessoa, e ela sai do estúdio outra pessoa. Muito louco, cara. Entendeu? Então isso é fato, cara. Ela pisou no seu estúdio, ela fez a tatuagem, ela sai dali outra pessoa, ela mudou. Ela já é outra. Pensar em cifras na tatuagem, eu nunca pensei nisso. É aquela coisa, eu sempre pensei na arte antes do dinheiro. Cara, se por um acaso, por algum motivo eu desistir de tatuar agora, né, desistir da profissão de tatuador, arrumar um emprego em qualquer outro lugar e tal, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir sair da tatuagem, porque em algum momento eu vou querer tatuar alguém, porque eu tenho aquela vontade, né? Então, se eu ficar uma semana sem tatuar, eu sinto vontade. Cara, e isso faz parte de mim também, né? E em relação a Inkers, o que você achou do espaço? O que você acha do projeto? Cara, a Inkers, ela me surpreendeu desde o momento que eu conheci. Desde o primeiro dia, a Inkers me surpreendeu. Porque eu venho acompanhando a evolução da Inkers desde do começo mesmo, desde do cru, no caso, né? E cara, eu vejo que o pessoal está sendo muito responsável no que está fazendo. Estão procurando fazer tudo certinho, tudo meio que milimetrado, tá? Aqui vai ser um espaço que vai trazer muitas oportunidades para muitas pessoas, muitos artistas, né? Mas com certeza, se não fosse um lugar que eu pudesse buscar confiança de verdade, eu não ia estar aqui, entendeu? Então, meu principal motivo de eu estar aqui hoje é porque eu estou confiando em tudo que está acontecendo aqui. E acompanhando essa evolução, permite eu enxergar lá na frente, cara. E eu estou vendo esses caras muito lá na frente, cara, em tudo. Eles estão trazendo novidade, cara. Eles estão trazendo coisa que não tem no mercado. Não, valeu, galera. Quero agradecer o pessoal da Inkers, quero agradecer a produção e tudo de bom. E, cara, aqui é o lugar das oportunidades, cara. Pode vir sem medo. Sensacional.